Queridos, se vocês puderem abrir a Bíblia em Tito, capítulo 2, a gente está numa série expositiva no livro de Tito, na carta que o apóstolo Paulo escreveu, uma das suas cartas pastorais. A gente viu aqui no domingo passado que essa foi uma das 3 cartas canônicas que Paulo escreveu para ensinar jovens pastores a pastorear a igreja. Então a gente se utiliza dessas cartas em momentos de escolha de liderança, que é o que a gente está passando aqui na nossa igreja, e em momentos em que homens precisam aprender o que fazer quando está diante deles o rebanho que pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no primeiro capítulo, a gente viu Paulo se apresentando a Tito, e logo em seguida trazendo qualificações desses líderes. Esses homens, eles precisam ser testados em pelo menos 3 áreas diferentes. Eles precisam ser testados na sua família. Ele pergunta a Timóteo, como alguém pode cuidar do rebanho de Deus se não consegue cuidar da sua própria casa. Portanto, isso está inserido na carta a Tito. Logo em seguida, ele também fala sobre a vida social. Esses homens, eles precisam ser hospitaleiros, inimigos de contenda, amigos do bem, sóbrios, justos. Portanto, há qualificações de vida prática, de vida social que precisam ser compreendidas na escolha de liderança. E, por fim, eles precisam ser, por fim, mas não menos importante, eles precisam ser apegados à palavra fiel. Eles precisam ser homens que compreendem a doutrina. A gente falou aqui no domingo passado sobre a subscrição confessional. Esses homens, para serem colocados à disposição da igreja, eles precisam jurar que serão subscritores da nossa confissão de fé, que aponta para a Escritura, para a Bíblia, como nossa única regra de fé e de prática. Hoje, a gente vai começar a partir do versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz a Tito: você deve falar o que convém à sã doutrina. E vamos entender, então, como essa sã doutrina vai ser colocada nesse segundo capítulo, porque se vocês prestarem atenção já a partir da leitura, vocês vão perceber que, assim como a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos é extremamente prática. Extremamente prática. Deixa eu ler com vocês. Capítulo 2, eu vou ler o capítulo inteiro. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos ou maduros, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas ou maduras, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas, novamente, a doutrina do nosso Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos-nos de toda iniquidade
e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queria convidar as crianças que pudessem vir até aqui à frente, para que a gente possa iniciar a pregação do Evangelho. Bom dia, gente. Vou tentar de novo, tá? Bom dia, gente. Bom dia. Tá certo. Vocês estão aprendendo, domingo a domingo, acerca da submissão que as pessoas devem ter umas para as outras. Ou seja, a gente deve ser sempre obediente. Como crianças, como filhos, a gente sempre deve obedecer a quem, em primeiro lugar? A quem? A Deus, muito bem. Mas eu tinha outra pessoa em mente. Aos nossos pais. Hoje, a gente vai aprender que, além de aos nossos pais, existem autoridades que a gente deve também, com os pais, aprender a ser submissos. E na igreja, ele quer vir para o pastor. Na igreja, essas autoridades são os presbíteros, os diáconos, e entre os presbíteros está o pastor da igreja. Então, todos vocês precisam entender que é sadio, é bom para vocês crescerem sendo obedientes a esses homens que zelam por vocês, que cuidam de vocês e que oram. Vocês sabiam que esses homens oram sempre pelas famílias de vocês e por vocês individualmente? Então, o que esse texto requer, o que a Bíblia está dizendo para a gente, é que a gente deve amá-los, respeitá-los e obedecê-los para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar por eles também hoje. Senhor Deus, te louvamos pela igreja e pelos líderes. Nos ajuda a ser obedientes e respeitosos. Te louvamos pela tua palavra. Fala com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar lá, queridos. Juntinho dos pais de vocês, tá? O versículo 11 desse texto, ele vai dar o tom da mensagem. Ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Há muitos arminianos, muitas pessoas que utilizam-se de textos assim, fora do seu contexto, para falar sobre uma expiação, uma salvação que seja universal. Entretanto, no contexto aqui, a gente vai perceber que não é isso que Paulo tem em mente quando ele ensina a Tito. O que significa dizer que a graça de Deus está à disposição, ela é salvadora a todas as pessoas. A gente precisa entender o que existe aqui no contexto da ilha de Creta e daquilo que o apóstolo Paulo está lidando e que Tito vai ter que lidar ali também no estabelecimento dessas igrejas ao redor daquela ilha. Ele estava lidando com os judaizantes, com homens que vieram do judaísmo, se converteram ao cristianismo, mas ainda estavam absolutamente arraigados a certas tradições judaicas. Portanto, na cabeça deles, para alguém se transformar em cristão, tinha que primeiro ser judeu. Isso tinha a ver com a circuncisão, isso tinha a ver com muitas outras coisas que faziam parte da lei cerimonial que tinha sido paga em Cristo e que ele já havia demonstrado a partir do rasgar do véu ali
na morte dele na cruz do Calvário. Entretanto, é mais do que simplesmente judeus e gentios que eles faziam acepção de pessoas. A sociedade na época era uma sociedade que precisava das Escrituras, precisava da palavra de Deus, para que algumas brechas de interpretação em relação às pessoas pudessem começar a ser sanadas. Naquela circunstância, homens eram mais importantes do que mulheres. Maduros ou idosos eram mais importantes do que jovens, do que crianças. Pessoas livres eram mais importantes do que os escravos. Havia uma divisão étnica, social. Havia uma distinção entre pessoas, e Romanos, o apóstolo Paulo já havia dito e ensinado que aquela acepção, aquele muro de separação já não existia mais. Em Cristo nós somos um só povo, independentemente do nosso background, independentemente da nossa conta bancária, independentemente da cor da nossa pele, independentemente daquilo que, se somos homem ou mulher, se somos velhos ou novos, todos nós somos olhados por Cristo como Salvador e precisamente como objeto da sua salvação. Gente de toda língua, de toda tribo, de toda raça, de toda nação, gente de todas as idades. E uma dessas distinções era exatamente entre líderes e liderados. E o apóstolo Paulo, ele faz questão de mostrar a liderança como tendo de fato uma responsabilidade, e a igreja tendo que de fato respeitar esses líderes, mas intrinsecamente eles são absolutamente um com o corpo de Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós estamos sendo trabalhados por esse evangelho. Portanto, nos 10 primeiros versículos, o primeiro ponto dessa mensagem vai ser um pouco mais longo do que os outros, porque ele vai destrinchar a doutrina de Cristo. Veja aí no versículo 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele vai precisamente entre os versículos 1 a 10, vai demonstrar que a doutrina de Cristo é extremamente prática, extremamente prática. Ele ensina a Tito a cuidar de todos de forma isonômica. Eu vou explicar o que é que essa palavra significa. Isonomia é uma palavra que muitas pessoas elas confundem com igualdade. Deixa eu deixar um negócio bem claro aqui. Nós não somos igualitários. Por que nós não somos igualitários? Porque nós somos diferentes. Homem é diferente de mulher. Velho é diferente de criança. As pessoas são diferentes entre si. Isso não as torna melhores ou piores. Elas as tornam complementares. É extremamente necessário, é preciso compreender que crianças e velhos são necessários, que homens e mulheres são necessários, que que servos e líderes são necessários. Por quê? Para que a sociedade possa funcionar, para que as coisas possam caminhar com a sua naturalidade. O igualitarismo não permite isso. É por isso que o apóstolo Paulo, trazendo essa isonomia, os iguais, os diferentes vão ser tratados diferentes na medida das suas desigualdades. Um exemplo muito interessante, muito lúdico disso, é um quadrinho com 3 filhos. O homem lá tinha 3 filhos, e esses 3 filhos tinham tamanhos diferentes. Era como se fosse Natan, Eva e Chloe. 3 tamanhos diferentes ali. E o objetivo era que eles conseguissem olhar por cima do muro, porque o jogo estava acontecendo ali do outro lado. E tinha 3 caixas. Tinha 3 caixas do mesmo tamanho. A igualdade faria com que Natan, com que Eva e com que Chloe, cada um deles recebesse uma caixa. Para Natan, aquela caixa seria irrelevante, porque a cabeça dele já conseguia ver acima do muro. Para Eva, uma caixa apenas daria para ela subir e ver acima do muro. Mas para que Chloe pudesse ver acima do muro, era necessário 2 caixas. Portanto, haviam 3 pessoas e 3 caixas. Entretanto, para que todos pudessem ver igualmente, a distribuição teria que ser desigual. Chloe precisaria de 2 caixas, Eva 1, e Natan não precisaria de caixa alguma. É exatamente isso que está no princípio da isonomia bíblica.
Nós precisamos entender que as nossas diferenças, elas serão trabalhadas pelo apóstolo Paulo. Para quê? Ele vai dizer 2 ou 3 vezes no texto. Para que a palavra de Deus não seja difamada, para que o inimigo seja envergonhado, para que o evangelho seja estabelecido. Portanto, o que é que convém a sã doutrina? Em primeiro lugar, veja aí no versículo 2, ele já começa a ensinar com destemor que homens precisam ser exortados. Mesmo homens mais velhos, mesmo homens maduros, ele diz assim, quanto aos homens idosos, e eu estou sempre trazendo essa distinção, o termo significa literalmente maturidade aí, que eles sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Queridos, ser homem não é um salvo-conduto para o destempero. Ser homem não é um salvo-conduto para você viver de uma forma desrespeitosa ou insensata. Ao contrário, os homens precisam ser exortados à fé, ao amor e à constância. Perceba que contraste extraordinário. Percebam que há algumas negativas nesse texto aqui que vão de encontro, e Paulo várias vezes aqui no texto, ele vem contra a sociedade. Ele vem contra um pensamento que diz, olha, naquele tempo principalmente, eu sou homem, eu posso passar por cima dos outros, eu posso dizer o que eu quero, eu sou o líder, eu sou o cabeça. Eles usam-se de alguns princípios que são teoricamente certos, mas eles fazem isso de uma forma agressiva, de uma forma nociva. E, queridos, precisamos entender, não existe etnia, não existe absolutamente nada que faça com que a masculinidade seja fruto ou seja sinônimo de agressividade, ou que seja sinônimo de destempero, de falta de domínio próprio. Muito pelo contrário. Os homens dessa igreja precisam ser exortados a serem servos, a serem sadios na fé, a serem homens de amor, a serem homens de fé e de constância. E todas as vezes que eu ou qualquer um de nós cai em alguns desses pontos, o apóstolo Paulo diz que Tito e que os líderes da igreja devem exortar os homens a viverem dessa forma. Portanto, homens, sejam homens, machos, segundo a Bíblia, e não segundo os padrões sociais. Homens protetores, provedores, homens que estão sempre prontos a proteger até a reputação das mulheres. Homens que estejam sempre prontos a ir na frente, não para serem os primeiros, mas para receberem os primeiros tiros, para receberem as primeiras pedradas, para protegerem aqueles que eu e vocês somos colocados para sermos os protetores, que são exatamente das mulheres e das crianças. Esse é um princípio, queridos, que pode, hoje em dia, pelo outro lado do pêndulo, não ser politicamente correto. Mas nós não estamos aqui por causa do politicamente correto. Nós estamos aqui por causa da sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina, ainda que a sociedade de hoje não esteja pronta para ouvir. É por isso que a Timóteo Paulo diz, insta, quer seja oportuno, quer não, fala com toda a autoridade e doutrina. Agora, o apóstolo Paulo, ele traz esse princípio de completude, esse princípio de igualdade, podemos usar assim, quando ele traz agora uma palavra no mesmo tom para as mulheres maduras, para as mulheres mais velhas. Ele também adverte nessa forma, versículo 3. Quanto às mulheres idosas ou maduras, semelhantemente que elas sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Note que há uma seriedade aqui requerida das mulheres, queridos. Hoje em dia, as coisas não são assim. Hoje em dia é normal, é comum, é natural que as mulheres não sejam sérias no seu proceder. É natural que elas se utilizem de algumas prerrogativas da sociedade para perder um pouco do seu pudor e um pouco do seu controle. O cuidado com a língua e com o autocontrole são trazidos aqui, que elas não sejam caluniadoras, fofoqueiras,
que elas não sejam aquelas que estão sempre prontos para ouvir as últimas notícias, saber como é que está a vida dos outros, se intrometer em negócios alheios. Isso causa confusão, isso causa briga, isso causa discórdia, isso devora o coração. Isso faz com que vocês possam ter todas as informações do mundo e não vai trazer nenhuma alegria ou felicidade para vocês, muito pelo contrário. Vai trazer um peso que muitas vezes vocês não conseguem carregar. Portanto, não sejam caluniadoras e nem escravas do muito vinho. Sejam absolutamente, tenham domínio próprio. Agora, o apóstolo Paulo usa uma palavra aqui para as mulheres, queridos, que é algo absolutamente supracultural, ou contracultural, melhor dizendo. Ele usa a palavra didasco, que elas sejam mestras, que elas sejam professoras do bem. Perceba que há algo aqui que o apóstolo Paulo está indo contra a corrente da liderança daqueles dias, dizendo, olha, as mulheres aqui não têm absolutamente nenhum valor. Não é esse o ponto. Elas têm muito, e muito valor. Elas precisam ser mestras do bem. O apóstolo Paulo jamais poderia ser acusado, como de alguém que fosse machista. Muito pelo contrário. Ele era alguém que estava trazendo as coisas nos lugares corretos, demonstrando a complementaridade entre homens e mulheres, entre jovens, velhos e crianças. Mas pastoralmente falando, querido, ele traz o conteúdo do ensino das mulheres maduras agora, mostrando às jovens o cuidado da igreja. Avanço extraordinário aqui. Não apenas as mulheres estavam sendo trazidas para uma carta pastoral, para o conteúdo de um dos homens mais lidos do seu próprio tempo. Mas agora não apenas as mulheres maduras, mas as mulheres mais jovens também eram objeto do seu ensino. Veja que coisa extraordinária. As mulheres maduras deviam ser mestras do bem, a fim de quê? Versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem aos maridos e aos seus filhos. Ele começa falando de algo que é extraordinário. Ele começa simplesmente estabelecendo aquilo que a própria lei já dizia em relação a homens e mulheres. O que é que caracteriza a lei? O que caracteriza a lei é o amor. É o amor. Nós precisamos amar aos nossos inimigos até. Nós precisamos amar aos que nos perseguem, abençoar os que nos maldizem. Não seria demais o apóstolo Paulo dizer às mulheres que amem os seus maridos e os seus filhos. Agora, como esse amor é dispensado, queridos? Esse amor não é dispensado com fotos bonitinhas no Instagram. Esse amor não é mostrado com os presentes mais caros que você pode comprar. Esse amor não é mostrado dando tudo que a criança quer para que ela faça tudo aquilo que bem entende. E monstros estão sendo criados nessa geração por conta dessa falta de pastoreio em casa. Não. As mais velhas devem instruir as mais novas a amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao marido. Se por um lado o apóstolo Paulo foi politicamente incorreto nos seus dias, trazendo as mulheres para esse tipo de circunstância, com essas palavras aqui ele seria politicamente correto nos dias de hoje, dizendo às mulheres aquilo que em vários outros textos é dito, para que elas sejam sujeitas e submissas aos seus próprios maridos. Percebam aqui, queridos, que o evangelho vai ser sempre contracultural. Foi naquele tempo, é hoje e será daqui a 40, 50 anos, quando as coisas estiverem diferentes dos nossos dias. E o que é que vai nos estabelecer como evangélicos? É se nós somos ou não ligados e linkados a este livro, a essa palavra. Não a cultura. A cultura muda, mas Cristo não. A cultura se transforma, mas esse livro precisa transformar a cultura. E eu e vocês estamos estabelecidos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus e para sermos transformadores de cultura. E para que tudo isso? Para que as mulheres mais jovens deveriam ouvir essas coisas das mulheres mais velhas? Vejam aí, queridos, o final do versículo 5. Para que a palavra de Deus não seja
difamada. Deus estabeleceu um princípio. E nesse princípio criacional, nesse princípio que foi estabelecido lá no Jardim do Éden, Satanás colocou uma semente no coração de mulheres, de homens, para que todos esses princípios fossem transformados, colocados de ponta cabeça. Foi quando as mulheres começaram a assumir o papel que era do homem, que Satanás viu toda a brecha para destruir o lar, destruir a família e, consequentemente, destruir o mundo. Graças a Deus pelo proto-evangelho. Graças a Deus por Cristo, que utilizando-se da semente da mulher, que utilizando-se da semente não do homem, mas da mulher, a partir da salvação trazida pela geração de filhos, um nasceria que esmagaria a cabeça da serpente. Um pisaria nesse mundo para destruir por completo todos os ismos, toda a cultura e tudo aquilo que se levanta contra aquilo que esse livro traz com muita clareza e com muita tranquilidade para nós. Para quê, queridos? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Vá contra o seu próprio coração. Vá contra a sua própria cultura. Vá contra os seus próprios princípios, mas não ouse ir contra a palavra de Deus. Não ouse ir contra esse livro, porque não faz bem. Ele também traz uma palavra aos jovens, aos homens jovens, no versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Que palavra forte. Ele só traz uma palavra, mas ela é mais do que suficiente. Primeiro porque ata tudo aquilo que os homens mais velhos precisavam ensinar. Se os mais velhos precisavam ser honestos, justos, se eles precisavam ter todo esse contexto de critério, agora essa palavra, critério, é trazida aqui como que abraçando unicamente vários conceitos. Ela é bem abrangente. Alguém que seja cheio de critério denota sensatez e prudência. Adolescentes, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. O mundo hoje em dia diz que é ok para vocês serem imprudentes. Diz que é tudo bem para vocês serem insensatos. Afinal de contas, vocês são adolescentes. Isso é mentira, queridos. Isso é mentira do mundo, isso é mentira do sistema. Aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Se você for insensato hoje, você vai ser insensato amanhã. Seja criterioso, seja sensato. Essa palavra aqui, querido, traz a capacidade de discernimento, de tomar decisões com sabedoria. E sabe por que o sistema quer que vocês pensem assim? Porque vocês estão precisamente no momento de tomar decisões. As decisões mais importantes da vida. Que tipo de evangelho vocês vão seguir? Que tipo de emprego vocês vão ter? Com quem vocês vão se casar? Quais vão ser os próximos passos na sua vida? Se vocês tomarem essas decisões, queridos, com base na insensatez, na falta de critério, vocês vão simplesmente trazer para o seio da igreja uma estatística que tem trazido extrema tristeza para aqueles que tentam liderar segundo as Escrituras. Vamos mudar essa conversa, queridos. Jovens, comecem a entender que vocês, como o apóstolo João escreveu para vocês. Eu vos escrevo porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vocês e porque vocês têm vencido o maligno. É possível que jovens e adolescentes sejam completamente culturais no amor às Escrituras, no prazer de estar no culto, no prazer de viver de forma digna do Evangelho, de quando estarem juntos, não quererem mostrar quem é o mais irresponsável, quem é o que faz a maior loucura, quem é o que faz a coisa mais próxima de ser preso. Não. Que possam haver encontros de sinceridade, de conversa, de oração, de critério. Brincadeiras é óbvio que vão haver. Leveza é claro que vai existir. Isso faz parte da nossa vida. Ninguém está pedindo para que vocês sejam chatos, intransigentes, carolas, mas que vivam cheios de critérios. E homens, percebam,
e essa palavra aqui é trazida para vocês, jovens homens, por quê? Por conta da responsabilidade que já é colocada para vocês nos relacionamentos com as moças, com as meninas. Que elas não precisem se defender de vocês. Que elas não precisem dizer não a vocês. Que os pais não tenham medo de deixar as suas filhas com os seus filhos. Porque vocês vão ser protetores. Porque vocês vão ser diferentes desse mundo pervertido. Sejam criteriosos. Porque isso vai trazer honra e glória ao nosso Deus. Agora, queridos, de forma surpreendente, o apóstolo Paulo vai passar a falar de duas classes de pessoas. Primeira coisa que Tito precisa aprender é o seu exemplo como primordial. Primordial. Ele não apenas ensina com palavras, mas ele precisa ensinar com a sua vida. Eu tenho dito essa frase aqui. A frase é a seguinte: nós podemos falar o melhor evangelho e a melhor doutrina possível, mas ela será o pior evangelho e a pior doutrina se ela estiver nos lábios de quem não vive aquilo que prega. Portanto, ao colocar-se como liderança de uma igreja, é importante que todos nós saibamos que somos vitrine. Vitrine no pior sentido da palavra. Vitrine porque as pessoas estão olhando. E ao olharem, elas precisam encontrar sinceridade. Elas precisam encontrar nenhuma disparidade entre o nosso discurso e a nossa prática. E, queridos, é com temor e tremor nas pernas que a gente fala sobre essas coisas aqui. Porque quem está falando aqui para vocês é um homem pecador. É um homem com pensamentos impuros. É um homem assim como você e como qualquer outro, que precisa única e exclusivamente da graça de Deus. E é por isso que vocês precisam orar pelo seu pastor e pelos líderes da sua igreja. Porque Satanás ataca, tenta destruir, tenta nos trazer no nosso calcanhar de Aquiles que todos temos. E ele sabe muito bem qual é. É por isso que esse critério precisa ser estabelecido. Veja o que Paulo diz a Tito aqui, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Não adianta você falar sobre boas obras, falar sobre ser hospitaleiro, falar sobre ser sensato, falar sobre ser sobre todo o fruto do Espírito, se você não vive isso. Se você é um bêbado, se você é um falastrão, se você é um mulherengo, se você é alguém que não consegue viver aquilo que você prega, queridos, fuja do púlpito, fuja da liderança da igreja. É perigo. As tentações são reais, a pressão é real. No ensino, diz ele, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, mais uma vez, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Que padrão! Não adianta, Tito, você falar para os homens, para as mulheres, para os jovens, para as crianças, se você não vive aquilo que prega. Veja que Paulo ensina, querido, isso a todos os seus pupilos. A Timóteo, Paulo disse a mesma coisa: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás não apenas a ti mesmo, como também a todos os que te ouvem. Líderes e pretensos líderes dessa igreja, entenda que o padrão é alto, é glorioso, é extraordinário, mas é alto, e nós precisamos ter noção disso. E o apóstolo Paulo fecha essa lista, contrastando, queridos, consigo o pastor ou o líder, mas ele também endereça essa carta, versículo 9, aos servos. Veja que coisa interessante. Ele contrastou homens e mulheres, jovens e maduros, e agora ele contrasta a classe que era mais respeitada na sua época, que eram os líderes, os pastores, que eram os fariseus, que eram aqueles homens que eram intérpretes, doutores da lei. E ele contrasta isso com os servos, dulos, que literalmente é escravo.
Paulo aqui não entra, queridos, no mérito da escravidão. Ele simplesmente regula para que o escravo crente, e diz a ele como é que ele deve ser. Que eles sejam, versículo 9 ainda, em tudo, obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões. Palavra interessante, né? Serve para os adolescentes também. Que não sejam respondões. Que não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Queridos, o que é que os trabalhadores ganham se forem assim? Se forem obedientes e bons servos? Mais uma vez, veja a terceira vez aí no versículo. A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Você está entendendo que você precisa ser um bom homem, uma boa mulher, um bom jovem, uma boa criança, um bom servo, um bom líder. Para quê? Não é para você, não é para sua família, é para Cristo. É para que a doutrina de Cristo seja estabelecida. É para que a glória dele seja manifesta. É para que o inimigo seja envergonhado. Ele estabeleceu essas coisas, queridos. É verdade, para o nosso bem. É óbvio que nós vamos receber questões positivas e temporais aqui. Mas isso precisa ser relegado em segundo plano. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Façam isso pelas motivações corretas. E vocês vão receber muito mais do que simplesmente a glória de Deus. Mas vão receber também questões pessoais nessa vida. Não vivemos dias de escravidão, a gente já falou sobre isso, mas o princípio hoje é simples. Sejam os melhores trabalhadores da cidade de Orlando. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. De vez em quando eu digo um negócio aqui que denuncia a minha idade, né? Eu sou do tempo, eu me lembro quando criança, que os crentes eram procurados para serem trabalhadores nos escritórios, para serem trabalhadores nas casas, nas empresas. Porque quando alguém contratava um crente, sabia que estava contratando alguém de caráter. Alguém de que a palavra era sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Alguém que tinha temor, alguém que olhava para esse livro, que ensina como os servos devem ser, como os empregados devem ser, e que aplicava isso na sua própria vida. Infelizmente, queridos, essa chave virou. E tem gente hoje que procura tudo menos crente para trabalhar. Porque os crentes são os mais chatos, são os mais intransigentes, são os que querem fazer culto na hora do trabalho. São os que acham que o trabalho está ali, as pessoas estão ali simplesmente para ouvir o tempo inteiro aquela ladainha gospel, que nada tem a ver com o trabalho que precisa ser realizado. Paulo está dizendo, meu filho, seja o melhor empregado, seja o melhor naquilo que você faz, e dessa forma você vai estar ornando a doutrina de Cristo. É sendo melhor, não quando o patrão está às vistas, não quando o patrão está olhando, mas quando ele não está e os outros trabalhadores param e você continua a fazer, é que você vai estar dizendo, é assim que crente faz. É assim que crente trabalha. Não é matando, não é ganhando tempo, mas é precisamente fazendo aquilo que a doutrina de Cristo, façam que a doutrina de Cristo seja ornada por todos, para que se impressionem com a qualidade, com a destreza e com o cuidado, com a celeridade, com a honestidade, com a competência que cada um aqui desempenha o seu trabalho. Foi isso que diferenciou o calvinismo de todos os outros ismos desse mundo. Lá em Genebra, esse homem ensinou isso aqui. Ensinou que os homens precisam ser destros, bons trabalhadores, bons naquilo que fazem, porque quem não trabalha não coma. Homens, sejam não simplesmente trabalhadores, mas sejam bons trabalhadores. Trabalhadores éticos, sinceros, incansáveis, porque é dessa forma que Cristo vai ser glorificado na vida de vocês. E Paulo, então, lida com tantas pessoas diferentes. E por que ele faz isso? Aí a gente volta para o versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Entenderam o contexto agora?
O contexto é esse. O contexto, a palavra aqui nem é de salvação, mas é da proclamação do Evangelho a partir da sua vida. Portanto, queridos, isso que está sendo falado é para você que está aqui nessa manhã. É para você que é crente há muito tempo e que está precisando de ouvir novamente uma palavra de repreensão. E é para você que talvez ainda não conheça o Salvador, o Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Para que esse Evangelho possa ser trazido para você, não com um fim em si mesmo, mas na demonstração que é o que a gente vai ver no próximo ponto aqui. Que teve um homem que de fato morreu na cruz do Calvário 2000 anos atrás, para fazer toda a diferença na sociedade em que a gente vive. Os dois próximos pontos serão mais breves. O primeiro, queridos, é que esse Evangelho que traz salvação a todos, ou que é livremente pregado a todos, ele tem um efeito igualitário. Paulo aqui usa um termo, eu vou ser bem irônico aqui na palavra, mas ele usa um termo inclusivista. Essa expressão do versículo 12, vivamos, ele traz uma questão de que ele não está falando simplesmente acerca do seu próprio grupinho, ele está falando com todos, igualando a aplicação dessa mensagem a todos os que estavam na ilha de Creta. Como a gente pode aplicar, queridos, a todos vocês que se encontram aqui nessa manhã. A mensagem do Evangelho quer transformar você. É para isso que ela foi enviada. Ela não foi enviada para que vocês venham aqui ouvir uma boa mensagem. Ela não foi enviada para que vocês venham aqui ter uma injeção espiritual e que vocês saiam daqui prontos para os 2 próximos dias da semana. Ela vem aqui para transformar a sua vida, para transformar o seu caráter. Versículo 12 diz assim: educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Você não está sendo chamado para que você faça parte de uma igreja que seja diferente das outras. Você está sendo chamado pelo Evangelho. E o Evangelho quer que você seja diferente, sim. Não de outras igrejas, mas de uma sociedade ímpia, cheia de paixões, e que tem cativado a mente de muita gente que se diz crente. E que tem cativado o coração de muitas famílias, de muitos jovens, de muitas crianças, muitos homens e muitas mulheres. Servos e patrões, todos precisam deixar para trás as suas ímpias e mundanas paixões. Essa palavra tem a ver com aquilo que mais traz desejo ao seu coração. Ela tem a ver com o que faz com que os seus olhos brilhem e que não seja a manifestação e a pregação do Evangelho. Que faz com que você até troque o culto a Deus, porque tem algo que faz os seus olhos brilharem mais, tem algo que você ama mais, tem algo que você julga mais importante do que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas paixões, elas podem trazer algum tipo de emoção momentânea, mas aos Tessalonicenses Paulo diz que o fim delas é desespero, é desgraça, é tragédia. O fim dessas paixões é levar você para longe do seu Criador, é levar você para longe daquilo que você foi criado para ser. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, queridos, para refletir cada vez mais a sua imagem. Reneguem as suas ímpias paixões. O apóstolo Paulo vai dizer, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se o seu coração ainda está demais ligado às coisas desse mundo, que você não passe de hoje de manhã sem entregar tudo a Cristo. Tudo entregarei, diz o hino antigo. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego a minha vida, o meu coração, os meus bens, a minha família, tudo. Porque não vale a pena continuar a viver, queridos, com os olhos fitos nesse mundo. As nossas gerações
os nossos jovens, os nossos filhos, eles estão aí vivendo numa sociedade contra Deus. E nós precisamos estabelecer uma cultura diferente, uma contracultura de fato. Que não seja de ir para a internet para resolver todos os problemas do mundo, mas que comece em casa, vivendo eu e vocês de forma, como é que ele termina dizendo? Para que a gente viva no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Que 3 palavras extraordinárias. Será que você consegue orar a Deus pedindo para que o seu coração seja transformado nessa manhã? Para que você renegue aquilo que o seu coração mais deseja? Para que você viva de forma simples, justa, piedosa, sensata? É difícil, querido. Sabe por que é difícil? Porque isso vai mexer na sua zona de conforto. Porque isso vai mexer nos seus melhores desejos, naquilo que, naqueles pecadinhos que são os pecados pets. Aquele que você acaricia eles. Ah, pastor, eu tenho muita coisa que eu posso deixar, mas não mexa nessa área aqui não, porque isso aqui é minha fuga. Querido, deixa eu dizer um negócio para você. Se a sua fuga não for Cristo, você tem que estar em desespero nessa manhã. Se a sua fuga não for Cristo, qualquer lugar que você correr, qualquer outro caminho que você correr, jamais vai ter autoridade de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Renegue a sua vida pregressa para uma vida piedosa. E por que vale a pena fazer isso? Terceiro e último ponto. E mais uma vez, queridos, que bênção a gente poder ser sempre lembrado disso aqui. E perceba, é o texto. Não é a vibe do pastor, não, é o texto. Versículo 13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vale a pena porque o que estamos aguardando é aquilo que a Bíblia vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ninguém jamais falou a qualquer coração humano o que Deus tem preparado para os que esperam por Ele. Enquanto você ainda está correndo atrás de estabelecer o seu próprio nome e o seu próprio conforto nas coisas aqui desse mundo, eu quero trazer uma má notícia para você. O apóstolo Paulo escreve para um outro pupilo, para Timóteo, dizendo que aqueles que buscam nas coisas dessa vida a sua alegria são os mais infelizes de todos os homens. Mas eu vou ler novamente esse versículo para vocês. Onde é que está o seu tesouro? Onde é que está a sua expectativa? Onde é que está o seu conforto? Onde é que está a sua fuga? Que você esteja aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa semana eu estava com o Magu, comendo um camarãozinho gostoso. E a gente começou a conversar um pouquinho. E ele lembrou de algo que de fato brilhou os olhos dele. Ele lembrou da sua esposa, da sua namorada. E ele começou a falar. E foi impressionante, queridos, a gente perceber a transição. No meio da frase em que ele dizia que queria alguns minutinhos com ela novamente, ele disse: mas eu vou ter toda a eternidade. Eu vou ter toda a eternidade. E não somente com ela, disse ele, mas com o meu Salvador. Com aquele que pagou o preço. Com aquele que sangrou na cruz, para que a gente possa viver aqui em novidade de vida. Por fim, meus amigos, qual seria a base de tamanha segurança? Por que valeria a pena renegar a nossa natureza para viver de forma piedosa? Veja, jovens, isso não parece legal, né? Isso não parece uma boa troca. A gente não parece que vai ser tão feliz assim. Porque seria interessante, como líderes, nos negarmos a nós mesmos em benefício do próximo.
E a resposta, queridos, vai ser sempre aquela resposta de escola dominical. Sempre. Quando Eva estava crescendo, eu perguntava para ela qualquer coisa, né? E a resposta dela era sempre: Jesus! Jesus! Que a nossa resposta seja sempre Jesus. Sempre Jesus. Versículo 14: o qual Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vê o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que Ele pagou o preço por você. Ele se deu por nós, para que nós fôssemos dele. Um povo exclusivamente dele. Não é dele e de mais alguém. Não é dele e de outras paixões. Não é dele e da sua vida pregressa. Não é dele e dos pensamentos do seu próprio coração. Não é dele, exclusivamente dele. E que nós sejamos zelosos de boas obras. Queridos, liderar uma igreja com esse ensino de Paulo é um grande desafio. A sociedade hoje não está pronta para ouvir esse tipo de conversa. Nós desejamos esse desafio de viver de forma santa, justa e piedosa. E por que desejamos isso? Tito viu que deveria seguir esses princípios para liderar a igreja. Versículo 15. Veja como é isso que o apóstolo Paulo diz a Tito. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Queridos, eu não estou falando na autoridade da Igreja Esperança, na autoridade do pastor Samuel, na autoridade de quem quer que seja. Eu estou falando na autoridade das Escrituras, a única fonte verdadeira de autoridade. A única fonte de autoridade é essa daqui. Paulo diz a Tito: exorta, ensina. Mas seria importante também que a igreja aprendesse a honrar essa liderança. Por isso que ele termina nesse versículo dizendo: ninguém te despreze. Ninguém te despreze. É importante que a igreja entenda o trabalho dos seus líderes. Às vezes, nem todo mundo é pastor e está aqui falando. Às vezes eles estão durante toda a semana trabalhando talvez mais do que o pastor. Enquanto o pastor esteja comendo um camarãozinho com um amigo magu, eles estão trabalhando por vocês e zelando pela alma de vocês. Portanto, ninguém despreze a liderança da igreja. Esse assunto ele vai ser destrinchado no próximo capítulo, na sequência dessa série. Veja aí, eu só vou ler rapidamente versículos 1 e 2 do capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, etc. Portanto, vai haver uma continuação desse assunto aqui. Mas, líderes, e se houver desprezo? A gente ensina a verdade. Mas num grupo desse tamanho, nem todo mundo vai ouvir essa mensagem. Num grupo desse tamanho vai haver aqueles que vão desprezar a autoridade de vocês. Como é que vocês vão agir em relação a eles? Como é que vocês vão responder ao desprezo? Volto para o versículo 14. E o versículo 14 nos diz claramente que Jesus Cristo se deu, se entregou. E é exatamente assim que nós precisamos nos entregar. Mas, igreja, honrem e encorajem aqueles que Deus chamou para liderar esse rebanho, para a glória do grande pastor, o Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que na plenitude do tempo Ele se entregasse para que eu e vocês possamos viver desse lado da glória, aguardando aquela viva e gloriosa esperança que nos espera. Mas enquanto estamos aqui para renegar as paixões do passado e vivermos no presente século de forma justa, santa e piedosa, para a glória de Deus.